No meio esotérico espiritualista, todo mundo fala sobre chakra. Chakra, isso, porque eu tenho que alinhar meus chakras, eu tenho que... meus chakras estão numa cor diferente, né? Meus chakras isso, meus chakras aquilo. Mas afinal de contas, o que é chakra? Para que ele serve? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu acho que de maneira bem introdutória, né, a gente sempre fala sobre o fluxo energético, o fluxo de pensamentos, de emoções. Então os chakras seriam justamente os canais por quais essas coisas passam, né, por quais essas coisas têm a possibilidade de fluir para fora e para dentro de nós. Talvez seja importante, antes de entrar nessa questão dos canais, propriamente dito, explicar a origem do nome, né? Dentro das filosofias orientais, principalmente da Índia, existe o conceito de eras, que eles chamam de yugas. Existe o Kali Yuga, existem várias yugas de acordo com várias eras, de acordo com o nível de densidade e da moralidade do ser que habita o planeta. Existem ciclos. Você começa num ciclo mais elevado, mais sutil, onde a moralidade é mais alta e os fenômenos extrafísicos densos são mais facilmente perceptíveis. O planeta, dentro dessa passagem dessas eras, ele vai se densificando, ele vai ficando mais denso, mais bruto. A percepção da sua parcela espiritual tende a desaparecer para você viver mais na matéria e tentar viver na matéria de uma forma mais harmônica, e depois ele volta a se sutilizar. É aquilo que na teosofia falam das rondas planetárias. E que no próprio espiritismo fala das classificações de planetas. A gente fala de certa forma também sobre o período reencarnatório, onde você está num local mais sutil e vai para um local mais denso. É um conceito que é utilizado em vários lugares, de vários aspectos, só que dentro da doutrina oriental tem essa questão dos yugas, né? E ao você perceber em um momento mais sutil que nós temos fluxos de energia, aquelas pessoas que conseguiam perceber isso, elas viam como se fossem rodinhas, né? Porque elas viam de frente, elas viam um círculo, uma roda. E chakra significa justamente isso em sânscrito, é roda, né? Porque ela estava vendo de frente. E aí algumas pessoas percebem esse chakra, né, do ponto de vista lateral como um cone, né? Por que um cone? Porque o lado maior dele, mais largo, ele está associado a um corpo mais sutil, onde as coisas tendem a se expandir. Enquanto o lado menor, mais estreito desse cone, ele está associado ao seu aspecto mais denso, onde a gravidade ela vai atuar, você vai estar mais concentrado. Então, ao ver de lado, algumas pessoas veem como um cone de fato, onde ele vai sair do sutil e vai afunilar para o denso, ou vai sair do denso e vai se expandir para o sutil. E aí quando a gente começa os nossos estudos sobre chakra, né, e tudo mais, até de maneira um pouco mais básica, a gente logo se depara com a ideia de que existem chakras principais, né, que em muitas doutrinas vão falar que são 7 e tudo mais. Existem outras que dão algumas outras numerações, mas no geral a gente trabalha com mais ou menos 7, e que existem muitos outros, né? E que esses 7 chakras, assim como os demais, eles estariam relacionados aos nossos órgãos, ao nosso corpo físico, à nossa saúde, e aí a gente começa a tentar trazer um pouco mais do funcionamento desses chakras para a nossa vida, e como a gente pode, através dos nossos atos, conseguir equilibrar essa energia que passa na gente e, portanto, ter uma saúde mais plena, ter uma vida um pouco mais plena. Baseado em tudo que vocês falaram, né, e também nas coisas que eu já estudei, já ouvi, sempre que eu pensava na palavra chakra, me vinha na cabeça a palavra conexão. Porque justamente é isso, né, que o chakra faz. Ele conecta a gente com planos mais sutis, ele conecta faixas vibratórias diferentes. E era muito comum as pessoas falarem, né, porque se você tem um determinado problema de saúde, ou se você está sentindo alguma coisa ruim, porque provavelmente seu chakra está desalinhado, seu chakra está isso, seu chakra está aquilo. E tudo bem, isso de uma certa forma não deixa de ser verdade. Só que o que a maioria das pessoas não consegue perceber, e isso até linka um pouco com o nosso estudo sobre causa e efeito, né? Porque, beleza, um chakra bem alinhado, um chakra bem trabalhando, funcionando de forma plena, ele vai ser uma causa que vai gerar uma consequência, que é você ter uma saúde melhor, você ter uma vitalidade maior, você ter uma disposição melhor. Só que, o que vai fazer com que esses chakras estejam dessa forma vai ser justamente as conexões que você faz na sua vida, ou seja, a relação que você estabelece consigo mesmo e com o ambiente ao seu redor. Isso em vários elementos, né? Por exemplo, qual é a sua relação com o alimento, qual é a sua relação com o descanso, qual é a sua relação no trabalho, qual é a sua relação com a família, qual é a sua relação com as pessoas ao seu redor, qual é a sua relação com você mesmo, né? Esses níveis de relação sendo
mais bem aspectados ou ou mais desarmônicos, eles vão dizer de uma certa forma, eles vão ser a causa para você ter um chakra mais bem, né, funcionando de uma forma melhor ou não. Porque se você entende que o chakra, na verdade, ele é um condutor, né, ele vai estar bom ou ruim, né, ele vai estar alinhado ou não alinhado, de acordo com o material que passa dentro dele. Sim. Né? E aí você é a causa do material que vai passar ali dentro. Como você vai receber esse material? Como você vai colocar esse material? A gente entende, quando as pessoas falam de chakras, como o próprio João falou, você tem os chakras principais. A gente entende que a ideia do chakra é um condutor. Se ele é um condutor, né, as pessoas vêm como tubinhos, né, ou fones, ou algo do gênero. Né? Aquilo que a gente chama dos chakras principais são um conjunto de tubos, né, que se destacam para fluir determinadas características suas, te conectar a determinados níveis existenciais onde você também se encontra. Né? Então você precisa se conectar com coisas mais elevadas, então você precisa de mais tubos fazendo isso. Você vai se conectar com coisas não tão elevadas assim, você não precisa de tantos tubos fazendo isso, você precisa passar essa fonte de energia ali, né, de acordo com a própria característica do plano no qual você quer acessar. Então, se você está, por exemplo, porque o meu chakra cardíaco está desalinhado, tá? Quando você estuda, o que o chakra cardíaco aborda? Não, ele aborda a questão do amor, ele aborda a questão da unificação do plano material com o plano mais sutil, mais elevado. Então, quando você olha, basta eu só alinhar meu chakra, como é que eu vou alinhar meu chakra? Fazendo com que dentro dele passem coisas amorosas, coisas saudáveis. Você tem que estudar o chakra para entender aquilo que ele está correlacionado na sua vida. Né? Não, vou fazer uma postura aqui, vou fazer um mudra para ajudar esse chakra. Sim, são técnicas externas que ajudam no fluxo de energia, mas não adianta nada você fazer uma pose se você por dentro não está mudando, se você não está agindo de uma forma correlacionada àquela energia que você quer despertar. Sim, você tem que entender o que é a ferramenta e o que é a finalidade. Né? A gente não pode fazer com que a ferramenta, a postura, o externo, seja só a finalidade sem que a gente consiga se conectar com aquilo. Porque senão a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode rezar, a gente pode entoar um mantra, a gente pode fazer um mudra, a gente pode fazer yoga a vida inteira e aquilo não transformar a gente de maneira contundente, de maneira importante de fato. Eu acho que outro aspecto também que é muito relevante é que a gente tem que tomar um pouco cuidado com nossos juízos de valor em relação ao que se diz sobre alguns chakras, por exemplo, né? Acho que isso acontece muito com um dos chakras que as pessoas geralmente associam à sexualidade, né? Então as pessoas às vezes têm uma visão um pouco ruim da sexualidade e elas acabam transferindo essa visão ruim para aquela energia, para aquele chakra, e a gente acaba tentando reprimir isso de certa forma, quando a gente deve entender que todos esses aspectos são naturais, eles fazem parte da nossa vida, e bom ou ruim é a forma como a gente se relaciona com eles. Então se a gente quer ter isso harmonizado, é importante que a gente olhe para essas coisas com aspectos divinos, com aspectos desequilibrados, com aspectos positivos, para que aí sim essa energia possa fluir da sua melhor maneira, da sua maneira mais elevada. Exatamente. E tudo isso parte de uma mudança de concepção. Você tem que começar a perceber, se perceber também. Você entende, a questão do chakra sexual que você comentou. Cara, todo mundo tem isso. Né? Ele serve para alguma coisa. Né? Ninguém tem nada à toa. Né? Dizem, né, que se um segundo fosse inútil na nossa existência, ele não existiria. Se isso faz parte de mim, se eu tenho acesso a isso, eu preciso vivenciar isso de alguma forma. Como você vai vivenciar isso é uma escolha sua. Eu posso vivenciar de uma forma harmônica ou de uma forma desarmônica, mas entender que você precisa vivenciar aquilo. É claro que se você vai vivenciar de uma forma desarmônica, você tende a gerar desarmonia para o seu corpo. Você tende a gerar desarmonia para a sua vida, porque você é um ser integral, e isso a gente fala sempre aqui. Você é um ser integral, então não adianta não, essa minha parcela eu vou deixar de ladinho aqui, eu vou deixar ela bem desarmônica, que ela não vai influenciar as outras coisas. Não, ela vai influenciar as outras coisas sim. Primeiro só um pouquinho e depois ela tende a crescer e desarmonizar toda a sua vida. Então, viva aquilo, mas viva de uma forma harmônica, de uma forma saudável. Comece a refletir, levando para a questão do cardíaco, né, que é a questão do amor. Antigamente as pessoas falavam, não, porque o homem não demonstra sentimento, o homem não demonstra isso, né? Tem um pensamento um tanto quanto preconceituoso em relação a isso. Cara, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem emoções.
você deve vivenciá-la também, de uma forma saudável. Se você não vivencia aquilo, você vai reprimir, você vai entrar numa negação, você pode jogar numa projeção, e isso acaba gerando problemas para você, porque o seu lado sombra vai aumentar, e a gente tem um vídeo falando sobre a questão do lado sombra. Seu lado sombra vai aumentar e ele vai começar a te cutucar. Olha só, presta atenção em mim, para você jogar a luz da sua consciência para aquele seu aspecto e finalmente harmonizá-lo de fato. Sim. E trazendo mais uma vez para a parte prática, né? Por que isso me interessa, né? Por que me interessa estudar os chakras? Na verdade, como qualquer, ou pelo menos como nós acreditamos, né? Qualquer conhecimento desse mundo esotérico, filosófico, ele tem realmente uma parte muito prática, uma forma de nós nos autoconhecermos de alguma maneira, né? E os chakras, eles são também uma forma de fazer isso, da gente se conhecer um pouco mais. Quando a gente entende que os chakras, eles estão relacionados com vários aspectos do nosso ser. Então, através dos chakras, eu consigo ter uma conexão no meu corpo físico, com o meu corpo energético, com o meu corpo emocional, com o meu corpo mental, e que todos esses corpos, que todas essas frequências, elas se comunicam entre si através dos chakras. E eu começo a perceber em mim que eu estou começando a desenvolver um certo problema em alguma região específica do meu corpo, ou um certo problema, um certo distúrbio em algum aspecto específico da minha vida, que pode estar relacionado à parte emocional, que pode estar relacionado a uma parte sexual, que pode estar relacionado a uma parte intelectual. E aí eu começo a entender, a partir desse conhecimento, onde exatamente é que eu posso começar a trabalhar para solucionar esse problema, né? Eu não sei se ficou muito claro, mas é como se você tivesse um mapeamento, né? Você vê que você está com uma característica X que é um problema. E aí você entende, ok, esse problema chegou no físico, então eu tenho que tratar ele no físico também. Então eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar um especialista no plano físico. Só que, se eu entendo que o plano físico é só uma contraparte de um plano superior e que por isso ele é consequência, não adianta apenas eu trabalhar na consequência, eu tenho que trabalhar na causa. E os chakras, eles nos dão um pouco desse conhecimento de qual pode ser a causa daquele problema. E a partir do momento que eu identifico isso, eu sei, tá, então qual é a polaridade oposta que eu tenho que aplicar aqui para conseguir reverter essa situação, para conseguir fazer com que este fluxo de energia flua de uma forma mais harmônica, flua de uma forma mais benéfica para o meu próprio ser. O estudo do chakra funciona como se fosse um painel onde tem um símbolo. Como tem no carro, por exemplo. Tem um problema no óleo, acende uma luzinha. Tem um problema nisso, acende uma outra luzinha. Só que não adianta nada, acender uma luzinha. Legal. Aí você espera apagar a luzinha. Você bota um band-aid ali, você bota alguma coisa para esconder. Não, você percebeu. Existe alguma coisa na sua vida que está em desarmonia. Seja lá qualquer coisa que seja, você percebeu isso. Quando você está estudando o chakra, você vai ver essa correlação dentro dos seus corpos. Sim. Então você sabe, essa desarmonia é associada ao chakra tal. O chakra tal, ele também aborda esse aspecto. Então eu consigo perceber, através do estudo do chakra, aonde na minha vida eu tenho que dar atenção para resolver essa desarmonia. Ele funciona como um manual, é um mapeamento, como você mesmo falou. O problema é que a gente nunca leu o manual, né? A gente só tem uma luzinha, né? Agora, meu chakra deve estar verde, meu chakra deve estar... E vida que segue, né? Então, um problema não, eu tenho que alinhar meu chakra. Bota uma pedrinha, faz um negocinho. Exatamente. Isso também é importante, mas só isso não basta. Exatamente. Você vai lá para a associação, seja de meditação, de reiki, de qualquer coisa, você se eleva, você se compreende um pouco melhor, e aí você vai lá e aplica aquilo na sua vida, como a gente sempre fala, você vai lá e transforma, porque senão aquilo continua ali e continua emanando coisas desarmônicas. Então, ainda que o tratamento, seja ele qual for, ou uma conversa, ou enfim, te ajude em determinada maneira, aquilo é temporário, porque a causa não foi solucionada, ou a causa não foi equilibrada. Como o Patrick muito bem falou, né, a questão que ele vai se manifestar no físico, mas ele é decorrente de outra coisa. Sim. Né? Então é como você pensar, por exemplo, apareceu um bolor na parede da sua casa. Né? Se você só vai cuidar do físico, você vai pintar, vai amassar, mas você não vai correr atrás da infiltração que gerou aquele bolor. E ela vai voltar. Né? E geralmente a gente tende a fazer isso. Né? Aconteceu um problema, tô com uma dorzinha aqui. Aí eu fiz passou. Mas você não descobriu qual é a causa da dor. Aí depois ela vai voltar. Aí ela vai voltar, até que você tende a buscar a tratar aquilo. Aí você fala, mas esse é um problema muito complexo. Sim, você deixou crescer. Né? Então, por isso que é importante você estudar antes e saber qual é a causa. O problema, de uma certa forma, na maioria dos casos, ou
talvez em 100% deles, não sei dizer, ele já é uma forma de compensar a causa daquilo. Ou seja, se gerou um bolor, ele já é uma forma de começar a compensar aquela umidade, de querer colocar aquela umidade para fora. Né? Isso acontece no nosso corpo físico. Ele tenta, através de doenças, através de problemas, expurgar aquilo que está errado, para fazer com que a gente fique um pouco mais leve. Normalmente isso gera um certo desconforto e a gente acaba vendo isso com olhos muito ruins. Mas é aquilo. Você teve um problema, você identificou esse problema, se você cuidou do efeito, do problema em si, mas não foi ver a causa dele, mesmo que você resolva aquele problema, ele vai voltar. Sim. Ele vai voltar, ele pode voltar até numa roupagem um pouco diferente, ele pode voltar na mesma roupagem, ele pode voltar melhor, ele pode voltar pior, mas ele vai voltar, porque a causa continua sendo sempre a interna. E é compreensível, é claro, que a gente muitas vezes fuja um pouco dessa análise porque a gente tem medo, porque às vezes é uma coisa desconhecida, ou a gente tem justamente medo do que a gente vai encontrar ali. Mas na minha cabeça, pelo menos, nunca fez muito sentido, porque se eu tenho medo que alguma coisa aconteça, alguma coisa ruim aconteça, a melhor forma de evitar isso é tentando agir da maneira mais rápida possível, seja indo no médico, seja fazendo qualquer coisa. É olhando para que aquilo não cresça, para que aquilo não se torne de fato um problema. Né? Mas aí a gente acaba postergando um pouco essas soluções, porque a gente acaba até às vezes mentindo pra gente mesmo, né? Falando, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo não sei o quê. E aí acaba acontecendo justamente o que a gente não queria. A gente acaba passando por um sofrimento que a gente estava tentando evitar. E isso é importante quando você já constatou que há uma desarmonia. Só que você não precisa esperar que surja desarmonia para atuar. Quando você estuda sobre o chakras, você estuda sobre a integralidade do ser, você estuda sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, sobre práticas saudáveis, e você começa a colocar isso em prática, você tende a evitar que esses malefícios surjam na sua vida. Sim. Claro, uma doença ela pode surgir, isso faz parte, né? Mas se você leva uma vida mais saudável, se você leva uma vida mais harmônica, ela tende a não surgir. Você tende a não ficar tão doente assim. Existem pessoas que passam anos sem ficar gripados. E tem pessoas que semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, elas estão gripadas também. Por quê? Talvez ela precise prestar um pouco de atenção na imunidade dela, no sistema respiratório, aquilo que ela está comendo, como ela está se vestindo, práticas do cotidiano que tendem a evitar que essas coisas danosas ocorram nas nossas vidas. O estudo do chakra acaba sendo importante também por isso. É mais uma ferramenta, né? Mas falando de ferramenta, né, entender que cada ferramenta tem o seu propósito. E quando a gente utiliza aquela ferramenta para um propósito que não é o dela, ou simplesmente não a utiliza, ela tende a começar a estragar, ela tende a começar a dar problemas, a dar defeitos. Então, basicamente, a ideia do chakra é justamente fazer com que ele funcione para aquilo que ele existe, para aquilo que ele foi criado. E fazer isso vai depender exclusivamente da nossa própria reforma íntima, que a gente já falou tantas vezes aqui, né, que a gente fala o tempo todo. É essa reforma que vai fazer com que aquele chakra funcione da melhor forma possível e ele possa trazer as consequências benéficas para nosso ser, para o nosso corpo, para a nossa existência. E aí, gostou? Se inscreve no canal, dá o seu like. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais, interagir com a gente por lá. A gente sempre tem um conteúdo exclusivo, é bem bacana que vocês estejam lá também. E não esqueça de deixar seu comentário. Diga o que vocês estão achando do vídeo, né? Como que vocês se relacionam com esse tema? Vocês já estudaram chakra alguma vez na vida de vocês? Você que nunca estudou, gostou do tema, ficou interessado em saber um pouco mais, comentem aí, diga o que vocês estão achando, pra gente vai ser muito legal ter esse feedback. Lembrando que se você deixar um comentário, a gente responde, tá? A gente não vai ignorar, não. Nós lemos todos os comentários. Nós lemos todos os comentários e respondemos. Nem todos a gente responde. Nem todos a gente responde. Mas a gente tende a responder. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.